Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Carolina De Filippo, professora de português aqui no Língua e Linguagens, e hoje nós vamos falar sobre a segunda pessoa do discurso. Mas antes quero perguntar para vocês, já pegaram o caderninho? Então corre lá e pega, porque a gente já vai começar, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre você, que é a segunda pessoa do discurso. Isso mesmo, nós vamos falar sobre você. Mas antes eu quero lembrar que tem um vídeo aqui no canal explicando direitinho o que são as pessoas do discurso e qual é a diferença entre pessoas do discurso e pessoas gramaticais. Então recomendo que vocês deem uma olhada nesse vídeo antes de assistir esse. Mas se quiser entrar nesse, entra, se der conta, beleza. Se ficar difícil, vai lá nesse vídeo que ele prepara, né, vocês para essa discussão aqui, né? Aqui a gente já está no segundo passo de uma discussão que se inicia nesse vídeo. Bora lá! Uma outra coisa que eu vou dizer sempre, né, independente do contexto, não é só para falar desse assunto, mas tudo que diz respeito à produção de texto, né, eu vou trabalhar com essa noção inicial de que o texto se manifesta em dois níveis: um nível estrutural, que é o nível em que se manifesta a gramática. Então, quando a gente falar de gramática, quando a gente estudar a gramática, a gente vai estar estudando estrutura do texto, mas essa estrutura sempre carrega um sentido, né? Que é algo conceitual, mental, abstrato, que não se manifesta por si só. Precisa de uma forma, né, para que os sentidos se manifestem, tá bom? E aí, o desafio do escritor é justamente apresentar uma estrutura que seja gramaticalmente adequada e que, ao mesmo tempo, traduza claramente os sentidos que ele pretende gerar e o discurso que ele pretende manifestar, né? Que é a intenção comunicativa do texto. Então, essa junção aqui, né, de forma e conteúdo, a forma adequada e um conteúdo claro, né, normalmente é o desafio dos escritores, né? Não é exatamente o que dizer, mas como dizer, né? Então, a gente vai tentar, ao longo dos nossos vídeos aqui, né, tentar trabalhar essa habilidade, tá bom? Porque é uma habilidade, algo que qualquer pessoa interessada e dedicada pode desenvolver, tá bom? Então, bora lá. Já falamos também que todo texto pressupõe a ocorrência das três pessoas do discurso. O que são as pessoas do discurso? Se são pessoas do discurso, a gente está falando desse nível conceitual, então é uma ideia, tá? Todo texto apresenta. Quando a gente fala que todo texto pressupõe, quer dizer que todo texto parte do princípio de que existe um emissor, um receptor e um referente. Ou seja, alguém que fala e fala para alguém sobre alguma coisa, né? Vamos focar aqui hoje na segunda pessoa do discurso, que é para quem se fala. Por isso eu coloquei o você aqui. Porque, observe, quando a palavra você, ela é uma palavra que não tem um significado próprio. Ela serve, isso porque ela não é um substantivo, ela é um pronome. Então, o pronome, ele é uma palavra que, para ter sentido, precisa se ancorar num nome. Por isso que ele se classifica como pronome, né? Ele está trabalhando com o nome, em função do nome, ele é ancorado em um nome. Então, a palavra você, ela é genérica e ela vai se referir
a toda pessoa com quem eu falo, que é justamente essa noção de segunda pessoa, para quem se fala. Então, todo mundo que está me ouvindo agora, está me vendo agora, se identifica com a palavra você, né? Porque eu estou me referindo a cada um de vocês. Mas se isso inverte, né? Se vocês tomam a palavra e vão falar comigo, vocês se tornam o eu, aquele que tem a palavra, e eu me torno a pessoa com quem vocês estão falando, o receptor da mensagem de vocês, certo? Então essa palavra aqui, ela vai se referir, né, a elementos que vão exercer essa função aqui, né, de receptor do texto, seja quem for, né? Seja o receptor que for, né? E aí existe uma questão que é a seguinte: eu posso me referir à segunda pessoa como você, mas eu também posso me referir à segunda pessoa usando o pronome pessoal tu, certo? E aí, só que quando a gente utiliza o você, a forma gramatical é a forma de terceira pessoa, né? Então eu falo assim, você escreve bem, mas eu tenho que falar tu escreves bem, certo? Porque a forma usada aqui atua de maneira diferente no aspecto da flexão do verbo, né? O você pede terceira pessoa do singular e o tu exige a desinência verbal de segunda pessoa do singular, tá bom? Então, apesar do sentido, do conceito ser o mesmo, então são palavras sinônimas. Você e tu significa a mesma coisa, porém elas acionam elementos estruturais diferentes. Verbo de terceira pessoa para o você e verbo de segunda pessoa para o tu. E aí a norma culta faz uma recomendação, né? Então aqui a gente vai ver qual que vai ser a recomendação da norma culta quando o sujeito enunciador, ou seja, a primeira pessoa, decidir explicitar no texto, por uma forma gramatical, a segunda pessoa do discurso. Qual que é a recomendação da norma culta? Na língua padrão, deve-se manter a uniformidade de tratamento. Então, essa noção aqui ela é muito importante na gramática. Na norma culta, né? A uniformidade de tratamento da segunda pessoa no que diz respeito aos usos dos pronomes e da concordância verbal. Então, aqui a gente vai incluir a flexão dos pronomes também. Vamos lá. Ou seja, ao nos referirmos ao nosso interlocutor, ou seja, com quem eu falo, que é a nossa segunda pessoa, devemos escolher se vamos tratá-lo, se vamos tratar nosso interlocutor por tu ou por você. Porque quando a segunda pessoa aparece no texto, é justamente para explicitar a interlocução, ou seja, a interação direta entre o sujeito enunciador e o receptor do texto, né? E o locutor e o locutário, aquele que fala e aquele que escuta. Quando eu falo você escreve bem, eu estou chamando a minha segunda pessoa, né? Eu estou interagindo diretamente com ela. Eu estou marcando a presença dela aqui no texto, né? Eu estou chamando ela, né, para interação.
Apesar de essas duas palavras designarem segunda pessoa do discurso, não podemos nos esquecer de que as formas gramaticais que se associam a elas são distintas. Foi o que a gente viu aqui em cima. Portanto, não devemos misturar, aqui está a norma, a recomendação da norma culta, não devemos misturar tu com você, como acontece no texto a seguir, retirado da divulgação de uma atividade das redes sociais. Mas antes vamos rever outro tipo de pronome, o possessivo. Então eu vou falar primeiro do possessivo aqui, só para vocês verem o funcionamento da coisa. E esse texto que a gente vai analisar aqui, ele é recente, tá vendo? É de uma atividade aí que aconteceu em 3 de novembro, né? Nós estamos em novembro, esse vídeo aqui está sendo publicado no início de novembro, né? Então é uma coisa desses dias. Eu retirei de um cara que eu sigo, um cara muito legal, não vou falar aqui quem que é. Quem identificar o autor desse texto, pense o seguinte, é aquilo, né? Existe uma forma, uma estrutura e existe um conceito. A comunicação bem feita é aquela que traduz as ideias que o autor pretende, né, traduzir. Então esse texto ele é um texto bem sucedido, ele não tem problema, ele não tem erro, tá? Esse texto aqui ele não está errado. O que a gente vai fazer aqui é verificar se ele está adequado de acordo com a norma culta padrão, beleza? Então eu não estou julgando aqui a competência comunicativa do autor desse texto, porque ele cumpriu o seu papel, ele ou ela, né? Cumpriu o seu papel muito bem, porque a comunicação ficou clara, inclusive a ênfase na segunda pessoa, né? Ficou clara aqui. Mas vamos, antes da gente entrar, vamos só rever aqui o ponto que eu preciso para a gente debater aqui o textinho de exemplo. Lá vou eu com minha bolsa nova. Então, quando o sujeito se coloca no texto, a concordância verbal deve respeitar, né, a marca de primeira pessoa do singular aqui no caso. E aí, se eu tiver um substantivo, se eu tiver um pronome associado a essa primeira pessoa, o pronome também vai indicar a primeira pessoa, tá? Então é isso que a gente vai ver aqui, ó. Lá vou eu com minha bolsa nova. Lá vais tu com tua bolsa nova. E lá vai ela com sua bolsa nova. Se a gente usar o você, a gente vai fazer o você. Lá vai você com sua bolsa nova. Então, observa que a forma gramatical é a mesma da terceira pessoa, que é essa aqui marcada pelo ela, né? Então, tu, lá vais tu com tua bolsa nova. Então, a gente vai focar mais ainda aqui nesses dois, ó. E lá vai você com sua bolsa nova. Quando eu trato meu interlocutor por tu, verbos e pronomes têm que fazer a concordância. E quando eu trato por você, verbos e pronome tem que fazer uma outra concordância, né? Segunda pessoa gramatical, terceira pessoa gramatical. É essa confusão que ocorre aqui, ó. Então vamos ler o texto. O que aconteceu aqui? Ele não respeitou a uniformidade de tratamento, tá bom? O texto, tá? Eu tô falando ele é o texto. O texto aqui não respeitou a uniformidade de tratamento. Então vamos ver. Descubra seu perfil emocional. Então observa aquilo que eu falei. Quando o sujeito enunciador, quando a voz que fala nesse texto coloca você, aponta para você, que é o leitor, ele está estabelecendo uma interação direta. É como se fosse uma conversa mesmo. Ó, você, vem aqui, né? Faça isso. Então já vou dar a dica que é uma das marcas
principais do discurso persuasivo, né? Da estratégia de persuasão, de convencimento. A propaganda vai usar isso, o direito vai usar isso. Quando a gente for falar sobre funções da linguagem, né, intenções comunicativas de um texto, a gente vai discutir esse aspecto da persuasão, por exemplo, com um pouquinho mais de aprofundamento, tá? Então, quem quiser, anota aí. Quando a gente falar de funções da linguagem, vocês procurem saber, né? Porque é um assunto super interessante também. Então, bora lá. Descubra seu perfil emocional. Então, aqui ele já marcou, ó, o seu perfil como sendo o perfil, tratando o seu interlocutor como você, né? E aqui ele usa o tua. Qual é a tua essência? Quais são os teus principais traços de personalidade de acordo com a ciência? Então, seu e teu, para se referir ao receptor, a segunda pessoa, não combina, porque não é uniforme. Ou ele coloca tudo no seu, ou ele coloca tudo no teu. Mas vamos ver. Quais são os teus principais traços de personalidade de acordo com a ciência? Na jornada, você irá aprender a identificar o seu perfil emocional, entendendo melhor qual é a sua personalidade e como ela influencia a sua vida emocional. Então, por que vocês acham que ele colocou que o texto, né, o autor, a autora, coloca aqui tua essência, teus princípios? Eu interpreto isso daqui como uma ênfase, né? Não sei se foi proposital, eu acho que não. Eu acho que, que na intuição da escrita, porque a pessoa que fez isso, ela não filtrou pela norma culta, entendeu? Então ela foi mais pela expressividade da linguagem, porque a norma culta ela é fria, ela segue regras, ela não está interessada em expressividade, entendeu? Eu acho que aqui o autor acreditou que quando ele usa tua, ele está enfatizando o teu, assim, ó, tipo, é o teu, né? Como se ele estivesse chegando o dedinho assim mais perto da sua cara, né? Qual é a tua essência? Quais são os teus traços? E aí depois ele ameniza. Na jornada você irá aprender a identificar o seu perfil emocional. Aqui embaixo eu transcrevi o texto para a gente marcar essas divergências e para a gente tentar aqui solucionar, né? Como que a gente faria? Ai, meu mouse está devagarzinho aqui, tá? Peraí. Seu perfil. Qual é a sua personalidade? Peraí que eu acho que eu pulei o... Ah, não, peguei o você. E como ela influencia na sua vida. Ok. Então, se considerarmos os parâmetros das normas da língua padrão, o texto acima está inadequado. Tá vendo que a gente não fala errado? A gente não fala errado, gente, porque o texto comunica. Errado é o texto que quer dizer uma coisa e diz outra. Agora, em relação à estrutura, ele vai estar adequado ou inadequado de acordo com a situação, tá? Se o texto se propõe a atender à norma culta, ou seja, às regras da língua, aí esse texto aqui está inadequado, porque não houve a uniformidade de tratamento. O que acontece? Quando a gente coloca o tu, então se a gente colocar o tu aqui, ó, eu vou fazer as duas versões, tá? Então aqui já vou copiar e colar. Se a gente quiser manter o você, aí é só trocar aqui o tua pelo sua e o teu pelos seus, e aí fica tudo certo, porque fica bonitinho, né? Você, sua, seu. Só ajeitar aqui que esse mouse não tá me ajudando. É o apoio aqui, peraí. Você, sua, seu, sua, tudo lindo. Não precisei mudar mais nada. Agora, se eu mudo o você para o tu,
olha o que que rola. Aí eu já preciso fazer alteração de verbo, tá? Aí eu tenho que mudar aqui, ó. Tu irás. Vou marcar, tá? Eu vou marcar aqui, ó, vou marcar tudo de vermelhinho, ó. Teu. Tu. Só que aí aqui no tu eu preciso mudar o verbo também, né? Aí identificar o teu perfil, qual é a tua personalidade e como ela influencia a tua vida. Tá, até que não foi uma mudança muito drástica, não. Mas aí o problema de usar o tu, primeiro é que ele como a gente, pelo menos a gente aqui do sudeste do Brasil, da região sudeste, né? Não tenho o hábito de usar o tu com a concordância verbal, porque me parece, não tenho certeza, mas me parece que carioca usa tu, mas fala assim, tu vai, né? Tu cansou, mas não fala tu cansaste. No sul eu não sei como é, se eles fazem essa concordância do tu, eu não sei, não tenho esse conhecimento. Quem for do sul aí pode me falar. Se no sul vocês falam tu irá ou tu irás, né? Tu cansou ou tu cansaste? Não sei. Me contem quem for do sul e usar o tu, tá? E aí, pra gente que é do Sudeste e não tá habituado com essa concordância, isso aqui fica parecendo uma coisa muito formal, muito antiga, né? Uma linguagem muito formal e antiga, né? E essa daqui me parece uma linguagem menos formal e mais contemporânea, né? Se a gente está estabelecendo diálogo direto com o nosso interlocutor, isso aqui aproxima, né? Porque quebra a formalidade do tu irás. Quando fala que tu irás aprender, parece que é o padre falando com a gente, né? Uma coisa mais autoritária, não sei, né? Isso aqui depois, com certeza o grau de formalidade é diferente, mas pode trazer umas outras ideias também, mas isso já sou eu interpretando. Bom, então o que a gente tem que prestar atenção? Falei tudo isso. O que vocês vão observar no texto de vocês, né? Se o texto de vocês for um texto que aciona diretamente a segunda pessoa do discurso, né? Se essa segunda pessoa aparece no seu texto, você vai observar a uniformidade de tratamento para não misturar a forma você com a forma tu, porque a forma tu exige uma concordância verbal e uma flexão dos pronomes diferenciada, né? Então exige um pouco mais de atenção do escritor, beleza? Então só para a gente treinar a saideira aqui, ó. Essa eu vou deixar vocês pensam e daqui a pouco eu falo a resposta. Faça a adequação gramatical necessária na frase abaixo. Consideras a possibilidade de visitar seu velho avô? Então, tempo para vocês pensarem. Vou falar, vocês dão pause aí se vocês quiserem mais tempo. Consideras, a gente ficou com o sujeito gramatical aqui, ó, com o termo que rege a concordância do verbo aqui, ó, é o tu, né? Então, o tu, a marca que é de segunda pessoa, gramatical. Então, o pronome aqui tem que estar na terceira... Desculpa. O pronome aqui tem que estar na segunda pessoa gramatical também. Então, aqui a frase deve ser... Tem duas possibilidades para essa frase. Ou a gente mantém o tu, consideras a possibilidade de visitar teu velho avô, ou considera, porque aí eu mudo o tratamento do tu para você e mantenho o pronome seu. Ok, pessoal? Então,
consideras, teu avô? Ou considera seu avô? Belezinha? Então tá. Eu sou Carolina De Filippo, professora de português aqui no Língua e Linguagens. Vocês me encontram no Instagram, @Língua e Linguagens, e-mail lingualinguagens@gmail.com. Se inscreva no nosso canal. Se você gostou do vídeo, curte. Pode comentar, pode mandar pergunta. Se tiver um pedacinho de texto aí que tiver esquisitinho e você não souber como resolver, pode mandar também, que a gente vai fazer sessão de revisão de texto, de correção de texto, mas isso é em breve. E acompanhe o canal porque sempre estarei postando vídeos novos na intenção de fazer vocês dominarem a escrita, ok? Então, vejo vocês na próxima. Muito obrigada a quem ficou até o final. Até mais!